A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, para mais um estudo da Palavra e Vida, da revista da Convenção Batista Fluminense, edição 89. Vocacionado para uma nobre missão, ser e fazer discípulo. Estudo baseados nos livros de Jeremias e Lamentações. O autor dessa revista é o pastor Adonias Júnior, né? E aqui sempre nossos agradecimentos, esse querido pastor. Estaremos estudando a lição número 10, a 10ª lição. E quero te convidar, você, meu amigo, para junto podermos estar fazendo mais esse estudo. Estaremos lendo o texto base, né? E que foi proposto pelo autor da revista, que se encontra em Jeremias 33, versículo 1 a 9. O título é Restaura, Senhor, a nossa pátria. O objetivo é sobre como o discipulado prepara líderes para que promovem unidade e não divisão. Liderança madura, como a de Davi, é capaz de reconciliar corações e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Então estaremos agora fazendo a leitura, né, de Jeremias 33, de 1 a 9. E diz assim a palavra de Deus, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome, é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas do rei de Judá, que foram derribados com os trabucos e a espada. Eles entraram à peleja contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que fira da minha ira o meu furor. Portanto, escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura e sararei, lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor, de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então, irmãos, nós vemos aqui Deus fazendo grandes promessas, né? E mandando que nós busquemos ao Senhor, né? O povo de Israel. Assim diz o Senhor que faz isso, que forma isso, para estabelecer o seu nome é o Senhor. É o nome dele, o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, a promessa é que nós devemos clamar ao Senhor para que o Senhor traga paz, alegria e justiça. Estaremos orando agora nessa hora, né? E vamos agradecer a Deus por mais esse estudo, né? Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos concede e nos dá a liberdade, Senhor, em Cristo Jesus, para buscar a Tua face, para clamar, para suplicar, para te agradecer, ó Deus, pelos benefícios que tem feito a cada um de nós. Agora, Senhor, se reunimos através desse estudo para aprender mais e mais de Ti. Queremos aprender, Senhor, estar sempre aprendendo sobre a Tua palavra, sobre o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, nos instrua, nos dê conhecimento, sabedoria e entendimento, para que possamos vencer as armadilhas do mundo, as tempestades que muitas vezes surgem
na vida de um crente. Obrigado, Senhor, fortifique a nossa fé. Nos dê, Senhor, fé, uma fé inabalável, ó Deus, para que possamos vencer todas as provações e lutas do dia após dia. Abençoe os inscritos do canal, abençoe os amados irmãos que sempre estão conosco participando, Senhor, desse estudo semanal. Que o Senhor abençoe a cada um e que eles possam, Senhor, sentir confortado por Ti, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. É o meu desejo, nosso desejo, que ele seja abençoado, ó Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, como já foi falado, né, o objetivo aqui é refletir sobre como o discipulado prepara líderes que promove a unidade e não divisão. A liderança madura, como a de Davi, é capaz de reconciliar corações e conduzir o povo segundo a vontade de Deus. A partir do capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, estão registrados os momentos finais do reino de Judá, com poucos da queda definitiva de Jerusalém para a Babilônia, 586 a.C. Foi um período marcado por tensão política, cerco militar, crise espiritual, rejeição e palavra profética. O Senhor falou sobre o renovo justo, apontando para a comunidade da linhagem davídica e para uma esperança futura além da destruição iminente. Ou seja, enquanto o cenário externo era de juízo, Deus declarava a restauração. Então, irmãos, Deus aqui trazendo, né, sobre o povo, consolando o povo que há momentos propícios ele estaria reconciliando novamente esse povo. O cerco foi intenso, né, do exército babilônio, dos caldeus, que vieram do lado norte e pelejaram contra a cidade da paz, né, Jerusalém. E ele fala aqui nesse texto, né, sobre paz, né, que daria paz, abundância de paz e verdade, no versículo 6. Eis que farei vir sobre a saúde e cura, sararei e lhe manifestarei a abundância de paz e verdade. Então o Senhor, ele sempre cuida dos seus, né? Cuida da sua terra, cuida dos seus filhos, né? Somos nós que fazemos parte, né? Desse governo de Deus. Deus ofereceu esperança e restauração futura. Porém, o povo e seus líderes persistiram na resistência e na rejeição da sua palavra, né? E esse era o retrato de uma nação à beira da queda, de um profeta fiel em meio à oposição de um Deus que, mesmo anunciando juízo, continuava prometendo redenção. Então, o povo passar por grande aperto, né? A cidade cercada, Jerusalém cercada, e Deus falando ao coração deles que estaria paz e não guerra, mas mesmo assim eles queriam resolver os seus problemas eles mesmos, né? E houve necessário o juízo de Deus, mas mesmo assim Deus sempre trazendo um consolo para aquela nação. O cenário é de tensão entre o juízo iminente, a esperança futura, mostrando que a fidelidade de Deus permanece mesmo quando a infidelidade humana prevalece, né? Mesmo nós sendo infiel, Deus é fiel para conosco, né? Primeiro ponto aqui, existe um comprometimento moral. Desde os tempos mais antigos, o pecado é uma tragédia que tem restaurado e derrubado impérios, nações e reinos. Então nós já vimos vários reinos em ascensão, vários reinos que surgiram, igual a Pérsia, né? A Babilônia, a Grécia, Roma e outros que surgiram, mas nunca prevaleceram, né? Porque essa não é a permissão de Deus, porque será estabelecido futuramente um reino para todo sempre, que é o reino de Deus, né? O reino de Jesus Cristo. A nação de Judá estava em crise, estava sendo devastada. A razão era o pecado. Sempre o pecado traz a queda do homem, né? O homem tem tentado ao longo dos anos vencer
O pecado é o pior de todos os males. Ele é o pobre das nações. A exemplo de Judá, o nosso país também está em crise. E não há como negar, é uma das maiores crises moral. Então, aqui a observação, o autor, e nós estamos passando por esse processo também, processo de restauração, processo que Deus quer curar esta nação. Nosso país está vivendo um charco de iniquidade, né? A cada dia em nossa pátria, rebeldia dos filhos contra os pais ganha novas proporções, corrupção por parte das autoridades. Tudo isso, irmão, tem acontecido exatamente no nosso país, né? Muita corrupção, muitos desencontros, que deveria ser o exemplo de lisura, se torna institucionalizada. Não podemos continuar convivendo comodamente com o crescimento alarmante de crimes, assaltos, estupros e sequestros. Se olhar pelo retrovisor da história, lembraremos de que grandes impérios caíram por causa dos seus pecados. Então, nós vemos que o pecado leva o homem à queda, à ruína. E ele fala aqui, né, sobre o momento atual do nosso país, que passa por tudo isso aqui, né? Crimes, assalto, estupro, sequestro. Nós vemos aí na televisão diariamente todas essas coisas acontecendo. Por quê? Porque o país, a população se encontra num estado de miséria, né? Lotado de pecados. Se olharmos pelo retrovisor da história, lembraremos que grandes impérios caíram por causa dos seus pecados. A Babilônia caiu numa noite de orgia. O Império Romano caiu nas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. Judá, por causa dos seus pecados, foi para o cativeiro. O Brasil geme. Nosso país está sendo esmagado por causa de transgressões humanas. É urgente um batismo de arrependimento sobre a nossa pátria, né? Então, a palavra de Jesus sempre foi: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Temos que se arrepender dos nossos pecados, do pecado dessa nação, né? De quanto tempo nós existimos como nação e não temos consertado diante de Deus, né? Quantas coisas o país tem cometido. Somos a expressão do reino de Deus neste mundo. Como Igreja de Jesus, mesmo nos cenários mais caóticos e complicados, prosseguimos com missão de proclamar o Evangelho, de resgatar pessoas que estão no caminho do inferno. Então, a grande missão da igreja é a evangelização, a grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, a missão da igreja, majoritariamente, é a evangelização. Temos que avançar nessa área no nosso país, evangelizar não só indo também, mas com vidas transformadas, dando o verdadeiro testemunho, que é a própria vida da pessoa transformada. Aí sim haverá uma grande ceifa, né, de almas que poderão ser conquistadas para Deus, né, resgatada na verdade, né, para Deus, para que ela possa não ir para o caminho do inferno, né? Nós sabemos que tudo aquilo que é contra a vontade de Deus está sendo como é que se diz? Contado para as pessoas que irão para o inferno, naquele lugar de sofrimento. E a nossa função é tirar essas pessoas, né, desse lugar. Precisamos reafirmar que, como Igreja de Jesus, temos uma vocação profética, de nos levantarmos contra as trevas que governam sobre o sistema deste mundo. A Igreja de Jesus precisa assumir o seu papel de intercessão pela nação. Nossa nação é bendita, nosso povo é abençoado. É uma das nações mais carismáticas, né, o Brasil. Mas o que afasta nós de Deus? O pecado. Todos esses pecados que já foram feitos aqui, crimes, assalto, roubo,
né? Corrupção, todos esses crimes amaldiçoado por Deus, né? Estão sob maldição. Então, irmãos, é hora de nós dobrarmos os joelhos e clamarmos que Deus nos livre. Como diz aqui, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O nosso grande defeito é que nós não pomos em prática aquilo que nós falamos, queremos, né? E a igreja tem que se colocar numa posição de intercessão, interceder pela nossa nação, de clamar, de botar o joelho no pó, o joelho no chão e o rosto no pó e clamarmos sinceramente a Deus que venha sobre essa nação e faça uma mudança de dentro para fora. Então, o primeiro tópico é comprometimento moral. O povo tem que buscar o comprometimento moral. A igreja do Senhor tem que voltar, né, a realmente ao propósito que é de ganhar alma, né, de buscar as almas perdidas para o reino de Deus. Essa é a finalidade da Igreja de Jesus. As pregações têm que ser cristocêntricas, né? Tem que ser Cristo no centro. Tem que falar do amor de Deus, das promessas de Deus de restauração. Tem que anunciar que o lugar que a pessoa, quando não aceita Cristo, é um lugar de sofrimento, é um lugar de angústia. E não queremos que essas pessoas passem desse mundo, né? Vão para a eternidade e vão sofrer na eternidade aqueles que não se decidiram aceitar Cristo como único suficiente Salvador. Cristo não morreu na cruz em vão. Cristo morreu com o objetivo que a pessoa entregue seu coração a Ele e, a partir daquele momento, comece a caminhar com Ele, né? Na nova jornada. Existe o comprometimento espiritual. A igreja tem que ter esse comprometimento espiritual. A nação de Judá estava longe de Deus. Como nós, muitas das vezes, nós, igreja, estamos envolvidos com política, estamos envolvidos em coisas materiais e esquecemos das espirituais, né? Estão esquecendo de buscar a face de Deus, estão esquecendo do compromisso que tem de evangelizar, né? Foi exatamente o seu distanciamento de Deus, a sua apostasia, né? Nós, muitas das vezes, estamos apostatando da fé cristã, pondo heresias, falando coisas superficiais que não transformam, né? Só espetáculo, só coisas inúteis. Mas Deus quer que nós realmente dobremos nossos joelhos, clamemos a Ele e anunciemos a volta dele urgentemente, que está às portas. A sua idolatria que conduziu o povo cativeiro, Jeremias por 40 anos. Então o povo estava cativo, né? Cativo, e ali proclamou uma mensagem de advertência. O povo ouviu dos lábios do profeta um chamado ao arrependimento. Como hoje também a igreja não cansa de fazer esse chamado de arrependimento, de conversão, de mudar de rumo, de buscar a face de Deus, de estar louvando a Deus, né? Quando a igreja está nas ruas, está nas praças, está nas rádios, televisão, ela está proclamando como arauto do Senhor o evangelho que tem como objetivo alcançar o coração do homem perdido, do homem cansado, né? Do homem que já não tem esperança, da pessoa que não tem essa esperança, né? Mas a igreja está aqui para alertar que há esperança para a humanidade. Jesus Cristo é a única esperança, né? O povo ouviu dos lábios do profeta um chamado de arrependimento. A mensagem proclamada pelo profeta denunciou que a nação de Judá devia voltar para uma crença, não para a crença. Voltar não para uma crença, não para uma religião,
não para um ritual, mas sim para Deus. Quanto vezes o profeta, o pregador, né, o pastor, o líder daquela comunidade abre seus lábios, é usado pela boca, pela vontade de Deus, né, pela palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, ao conserto, e o povo muitas das vezes endurecido. Nós hoje anunciamos Cristo como Redentor da nossa nação, como Redentor do homem que andava no mundo do pecado. Então, o arrependimento é necessário para que possamos ver Deus agindo no meio da sua igreja. O povo estava seguindo a ídolos. Será que nós hoje temos ídolo no meio cristão, no meio da igreja, né? Então devemos avaliar o nosso comportamento de adoração, de como servimos ao Senhor, de como entramos na casa do Senhor, de como andamos na presença, né? Ou se somos testemunha, ou se somos escândalo, né? Então devemos refletir sobre tudo isso. A exemplo da história do Reino do Sul, o Brasil com seu povo também decidiu se distanciar de Deus. Nossa pátria está cheia de crendice, centenas de ídolos têm sido adorados, né? Então a igreja precisa buscar novamente o retorno, o verdadeiro amor, né? O primeiro amor. Devemos buscar o primeiro amor, consertar, renovar a nossa aliança com Deus. O Brasil precisa, irmãos, realmente clamar profundamente para que Deus venha intervir, né? A nação não é dirigida por pessoas, mas sim por Deus. Então, quando Deus dirige aquela nação, há alegria, há foguedo, há festa, há esperança, há renovo, né? Então, devemos buscar a reconciliar com Deus. Deus está exigindo arrependimento. Deus está exigindo mudança. O pecado da nossa pátria está ferindo o coração de Deus. A idolatria brasileira teima em zombar da cruz de Jesus. Quantas vezes, né, na televisão, no rádio, em programas de TV, as pessoas sempre estão zombando das coisas de Deus, ferindo o coração de Deus, né? E nós, como mensageiro de Cristo, não podemos acostumar com essa coisa. Temos que ser renovado dia após dia, buscando a face de Deus, clamando para que Deus traga luz sobre essa nação, traga luz sobre a pátria. Nós não somos políticos, nós não devemos ficar presos nesta pátria física, mas a nossa pátria é celestial, da onde vem o nosso Criador, né? Da onde está assentado, né? À destra de Deus, à direita de Deus, Jesus Cristo assentou para que governasse sobre as nações. E o nosso reino é um reino sempre eterno, né? Não tem fim. O reino de Deus já está entre nós, né? Já começa em nós servindo a eles, sendo súditos deles, obedecendo a voz do Espírito Santo, obedecendo a voz de Jesus. Somos servos realmente de Jesus. O pecado sempre foi uma afronta à santidade de Deus. Deus espera da nossa nação, a partir da igreja, uma volta sincera e profunda para Ele. Então a igreja tem que iluminar com as suas lamparinas. Qual o sentido disso que eu estou falando? As lamparinas. Jesus é a luz do mundo. Quem anda nele não andará em treva. Temos que ser luz para as nações. Temos que brilhar como astro nesse mundo. Como que nós fazemos isso? Vivendo um amor de entrega total ao nosso Deus, sendo obediente, zeloso pelas coisas de Deus, cumprindo o propósito que Deus nos confiou, né? De anunciar dia após dia a volta dele e que ele está voltando e vai levar a sua igreja. Não importa se você acredita ou não, se você tem esperança ou não, Jesus vai cumprir a palavra dele como Criador de todas as coisas. Jesus, no início,
né, como o Espírito, o Pai, o Espírito, o Filho e o Espírito Santo, fazendo a sua obra criadora. Junto, criaram tudo isso aqui que nós vemos. Então, você pode até duvidar, você pode até não crer, mas Jesus realmente vai voltar para fazer a sua obra, né? E quer encontrar todos, né? Independente se você crê ou não, você vai ver a glória de Deus, né? O pecado sempre foi uma afronta à santidade de Deus, uma volta sincera a Ele. Há uma necessidade de mais vida no altar, né? O altar é o lugar onde ali o animal era sacrificado. Mas hoje a nossa vida é um altar a Deus. O nosso ser é um altar a Deus. Quando nós cumprimos, quando nós obedecemos, quando nós se colocamos na posição de servos, de obediente a Deus e cumprindo o seu mandamento, que é o maior mandamento é o amor, nós estamos no altar de Deus. Deus habita em cada coração. Um coração quebrantado é onde Deus habita, né? Um coração voltado para as coisas de Deus, aonde Deus habita. Um coração temente, um coração que Deus possa realmente se agradar, né? Como se agradou do coração de Davi, né? Que era um coração segundo a Deus, né? Na restauração como nação não está fundamentada nos acordos internacionais. Hoje nós vemos autoridades se unindo, blocos se unindo com acordos internacionais, fazendo acordos, né, para que haja desenvolvimento. Mas Deus não faz assim. Mas uma volta sincera, genuína para Deus. É hora de nossa nação colocar a boca no pó. Né? Tá aqui. Temos que clamar, temos que dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia a Deus e clamar pela essa nação de leste a sul, de oeste, do sul a leste, né? De todos os cantos aonde o vento sopra, devemos clamar pela nossa querida pátria, né? Aonde nós nascemos, aonde nós viemos habitar. Deus possa restaurar essa nação. Não é a política, né? Não é o político, mas sim Deus pode mudar a situação e pode fazer essa nação frutificar verdadeiramente, ser livre, ser liberta das mazelas que prende esse povo. Estamos acompanhando com tristeza o crescimento de toda sorte de heresias invadindo a nossa nação. Heresia é falsidade, é mentira, é hipocrisia, né? Então, irmãos, todo tipo de heresia que entra dentro da igreja, desvirtuando a função da igreja, né? Desvirtuando aquele que está lá com o objetivo de ganhar almas. Então, devemos vigiar e orar, né? Esse é o mandamento de Jesus Cristo, vigiar e orar para que não entreis em tentação. A igreja tem que se submeter não às autoridades constituintes, ainda que devemos ser obedientes, mas há uma autoridade que está acima de todas essas autoridades terrenas, que é o próprio Deus, né? O Deus Criador. Então, lembremos que o nosso Deus é um Deus que não está preso na cruz. A cruz já ficou. Jesus Cristo venceu, né? E ele agora está à destra de Deus intercedendo por nós. Supersticiosos. Está crescendo o número de crentes supersticiosos que creem em lenço ungido, em rosa ungida, em água fluidificada. Nossa nação está caída. Irmãos, quantas heresias, né? Quantas crendices, né? Todos nós já vimos no passado, lembra, irmão? No passado, como é que era numa determinada religião, né? Subir sei quanta escadaria, né? Andar ajoelhado.
Não, Jesus fez um sacrifício único, irmão. Foi lá na cruz. Jesus é o Cordeiro vivo, né? O Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. João disse, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E o pecado, o que que é? O que que é o pecado? O pecado é a transgressão, é uma rebelião contra Deus, né? O pecado é aquilo que você não acertou o alvo, né? Anda errando, errante, né? Então, meu irmão, volte-se para Deus. Eu e você devemos buscar esse reconciliamento, né? Nossa nação está caída, nossa pátria amada está doente, nosso país precisa de cura, o povo brasileiro precisa se voltar para Deus. As igrejas brasileiras podem e devem exercer a autoridade que receberam de consagrar esse país ao Deus eterno, né? Tem gente que critica, né? Essa cidade pertence a Jesus, né? Meu irmão, a Bíblia diz que a terra, né, e tudo pertence a Deus. A terra e sua plenitude pertence a Deus, está em Salmos, né? Salmos fala isso. Então, meu irmão, não é só aquela cidade específica, não. Todo o universo pertence a Deus. Tudo que existe nesse mundo pertence a Deus. Todos nós pertencemos a Deus, né? É claro que Deus dê o arbítrio de você escolher, você como ser humano, mas tudo vem de Deus, né? Todas as coisas, foi Deus que criou. Eu e você somos criaturas de Deus. Quando nós aceitamos Cristo, passamos a ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, né? Mas, então, vamos buscar a face de Deus continuamente. Nosso país precisa de cura, o povo brasileiro precisa se voltar para Deus. As igrejas brasileiras podem e devem exercer autoridade, né, e restaurar a nossa pátria. Já tem aqui a chave, né, a resposta. Nós vemos aí o Rio de Janeiro, né, irmão, dia após dia sendo invadido, né, assim, vamos dizer assim, entre aspas, por algumas situações, né, de guerrilha urbana. Nós vemos aí na televisão. Mas se o povo de Deus, a nação de Deus, né, se dobrar o joelho, irmão, eu tenho certeza e convicção que esse cenário muda. Mas depende de nós, eu e você, todos nós. Deus, ele está pronto, né? E ele mesmo fala aqui em Isaías 33:3, clama-me. Clamar quem? A Jesus. Responder-te-ei. Quem vai responder? Jesus. Anunciar-te-ei. Quem vai anunciar? Jesus. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos, né? Então Deus tem tesouros para nós quando nós busquemos a face dele. Então nós falamos no primeiro tópico, existe um comprometimento moral. Segundo tópico, existe um comprometimento espiritual. E terceiro tópico agora, e o último tópico, a oração. O caminho para a restauração. É interessante, irmão, quando nós falamos de oração, nós sabemos aonde está a solução de todos os problemas, né? A enfermidade, o econômico, o social, né? Está aqui na oração. Jesus disse, né? Se nós orarmos, né? Qual você vai pedir? Qual o pai que vai dar uma serpente, né? Então você tem você tem uma solução que nós poucos usamos. É igual se fosse uma chave, né? Uma chave para abrir porta. Tá aqui. Essa chave se chama oração, né? A direção de Deus deu para Jeremias diante da corrupção de valores vivenciada pela nação de Judá, foi que deveria clamar em busca de resposta. Então a oração é a chave para que nós busquemos a face dele e buscamos ter resposta dele. Está com problema financeiro, meu irmão? Você está com problemas de saúde? Né? Então nós temos acesso ao trono do Pai. Eu e você temos acesso ao trono dele. Basta somente nós se colocar na posição de intercessor, né?
de sacerdote, né? Que na verdade nós somos sacerdotes com Cristo, né? Nós fomos feitos sacerdotes com Cristo, porque nós temos acesso ao trono através da oração. A oração, irmão, é muito poder. Quanto mais você busca, mais você ora, mais poder você vai ter. Mas é um poder que as pessoas acham que quando a gente fala poder, mas é um poder que você tem de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, de auxiliando você na resposta que você tanto almeja, né? Porque nós passamos por tantos problemas sociais, econômico, moral, é porque nós não buscamos realmente a face de Deus. Deus é um Deus vivo, é um Deus presente. Deus não está morto, né? Jesus não morreu. Jesus está vivo, né? Mais vivo do que eu. Então Jesus vive eternamente, né? Deveria clamar e buscar resposta, pois se assim fizesse, não apenas suas orações seriam ouvidas, mas também receberia a revelação das coisas que ainda era desconhecida. De acordo com a Bíblia, é por meio da oração que discernimos o que Deus está falando e compreendemos a direção que Ele está nos dando, né? A oração não é só a resposta, mas o discernimento, né? Teremos discernimento das coisas de Deus, o que Deus quer de cada um de nós. Devemos orar sempre, buscar a face de Deus sempre. Essa é a função de cada um de nós, né? Quando nós saímos de casa, quando nós estamos em casa também, Deus está trabalhando por nós. O grande pregador Charles Spurgeon, afirmou que a oração é muito mais do que um simples pensamento ou simples palavras dirigidas aos céus. É muito mais do que isso, irmão. A fé diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos que ela existirá. E através da fé e da oração, nós vemos Deus agindo para com o seu povo, né? E Deus sempre está agindo para conosco. Deus sempre está buscando soluções para nós, né? A oração é vivenciar um encontro íntimo com o Pai, cuidadoso, todo-poderoso do universo. Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu que a oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade da alma humana. Segundo esse influente pregador galês do século XX, o homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando, de joelho, permanece face a face com Deus. Soluções, irmãos, que nós temos. Se as autoridades constituídas, os juízes, né, as autoridades, né, as câmaras, né, o governador, quando entrasse no seu gabinete e orasse a Deus dos céus, né, como Daniel orou, como José, né, orava a Deus, né, e Deus botasse ali, muitas coisas na nossa nação seria solucionado. Eu até me atrevo a dizer que quase tudo, né? Ou tudo estaria solucionado, né? Esses problemas que nós temos, mas é porque a pessoa não quer se humilhar, né? Não quer se humilhar, dizer que Deus foi Deus que ajudou naquela questão, né? E por isso eles têm orgulho até de se dobrar diante de Deus. O comentarista John J. Oswald Sander afirmou que a oração reveste o homem insignificante de uma espécie de inopotência. Um puritano do século XVII, pastor John Preston, disse que Deus recebe as nossas orações não por seu número, mas por seu peso. E o peso da oração não está relacionado com o que os lábios expressam, mas com a temperatura do coração. Precisamos
de menos apresentação pública e mais entrega no secreto. Né, irmão? É o que eu falei, é muito espetaculoso, né? As pessoas querem ser visto, mas na oração, no secreto, no seu quarto, na frente de Deus é que nós encontramos despimo do nosso eu, da nossa vanglória, do nosso ser egoísta, e Deus começa a trabalhar um coração quebrantado, e um coração quebrantado, diz a palavra de Deus, não será rejeitado, né? O que Deus afirmou para Jeremias é que todo clamor encontrará resposta. O clamor sincero alcança o coração de Deus. E é através da oração que os propósitos de Deus são estabelecidos e os nossos relacionamentos com Ele aprofundado. Orar a Deus é o exercício mais nobre, o esforço mais sublime, o fato mais real que o homem pode realizar. Devemos devolver a oração ao seu devido valor, né? Hoje nós damos mais espaço nos cultos, em todas as coisas, menos na oração. O próprio Jesus mesmo disse que a minha casa, a casa dele, seria chamada por todas as nações como casa de oração. E, no entanto, nós temos débito com Deus através até desse versículo, né? Que é a coisa que menos fazemos quando entramos na casa de Deus é orar. Então, irmão, nós devemos rever sempre, né, os nossos valores, os valores cristãos que estão sendo contaminados, que estão sendo perdidos, né, por muitas outras coisas que têm invadido a casa de Deus. Nós devemos buscar esse encontro com Deus, renovar as nossas forças com a oração. O nosso chamado, concluindo aqui, né, irmão? O nosso chamado é para a manifestação de uma consciência profética. Não podemos negligenciar a responsabilidade que temos de apresentarmos a Deus por meio da intercessão. O rumo do nosso país é tempo de nos aproximar da vida abundante que Cristo nos oferece. Isso aqui é um paralelo que eu vou fazer aqui. É que muitas nações já estão fechadas para esse tempo aqui. Muitos templos que eram do Senhor já não são abertos mais para o culto. Hoje existem bares dentro dos templos na Europa, e se nós não vigiarmos aqui também no Brasil, daqui a pouco não vai ter também os templos, né, serão abertos para adoração. Então devemos ser vigilantes, né, nas coisas de Deus abundante que Cristo nos oferece. É tempo de experimentarmos o poder que nos foi prometido. É tempo de aumentarmos a presença de Deus em nós e entre nós. Se Deus estiver próximo a uma igreja, logo esta igreja sentirá ardentemente o desejo de orar, né? Se Deus não estiver próximo a uma igreja, um dos primeiros sinais da sua ausência será a negligência quanto à oração. Então, irmão, aqui já está dizendo tudo, né? A igreja tem por dever de buscar. Essa lição, irmão, nos chama a uma responsabilidade. Eu e você temos o dever de buscar a Deus de todo o coração, né? A oração é a principal maneira de vestirmos a armadura de Deus. Quando a nossa vida de oração é fraca, nossa defesa espiritual baixa e nós tornamos vulneráveis ao ataque de Satanás, né? Então é como um escudo, né? Um escudo para combatermos as ciladas astutas de Satanás. Não são de grandes talentos, de grandes estudos, de grandes pregadores que a nossa nação está necessitando, mas de cristãos grandes, discípulos de Jesus, grandes em santidade, grandes grande em amor, grande em fidelidade, grandes em oração. Então, irmãos, está aqui a vontade de Deus, que Deus quer para que nesses dias atuais botemos nossa boca no pó, né? Dobremos nosso joelho, botemos nossa boca no pó e clamemos a Ele. Então Deus com certeza ouvirá dos altos céus, sarará a nossa terra e curará nossas feridas, né? É a promessa.
Agora, fechando total, para pensar de como podemos ser instrumento de restauração em nossa nação. Como podemos manifestar esperança em meio à corrupção moral? Terceiro, como a oração influencia nas decisões pessoais nos ambientes espirituais. Então, para nós sempre estar refletindo. Irmão, eu creio que essa parte aqui de oração é muito necessária que a igreja busque nesses dias atuais e comece realmente a clamar para que Deus possa estar trabalhando na nossa nação. Não busque a Deus pela política, não. Busca a Deus para que Ele venha sobre a nossa nação e faça algo extraordinário nessa nação, independente de política, né? Que muitas das vezes nós envolvemos muito em ações políticas e esquecemos do poder de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que criou o céu e a terra. E tudo que existe é dele, e para ele, e por ele. Nós somos feitos por ele, para ele e por ele. Tudo que existe nesse planeta é de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Quero agradecer, sempre a você, meu amigo, meu irmão, que está conosco, por ter permanecido até esse final aqui conosco. Vamos orar. Pai querido, bendito Deus, como é importante, Senhor, esse canal que estamos utilizando agora. É mais poderoso do que a internet, mais comunicativo do que qualquer site de comunicação. Nós ligamos a nossa mente ao teu coração, ó Deus. E o Senhor fala conosco diariamente através da oração. Quando nós buscamos sinceramente, ó Deus, de todo o nosso coração, a agradar a Ti, a falar contigo, a ter comunhão com o Senhor. Deus, Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, pela esse meio que o Senhor nos deu de comunicar contigo através da oração. De receber, Senhor, as bênçãos, as curas, quando nós dobramos o nosso joelho e declaramos as maravilhas que Deus faz e pode fazer na vida de qualquer pessoa. Deus transforme a nossa pátria. Queremos que o Senhor governe o nosso país. Queremos que o Senhor governe a nossa nação. Independente se A, B, X ou B possa estar na direção. Nós queremos, Senhor, essa nação transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem poder suficiente para vencer toda e qualquer situação. O Senhor Deus é aquele que pode transformar e curar e sarar essa nação. Então, Senhor, nós, como crentes em Cristo Jesus, buscamos a Tua face nesta hora e te pedimos, ó Deus, que transforme essa nação, que nós possamos dobrar o nosso joelho, Senhor, e clamar ao Deus Todo-Poderoso, para que Deus venha sobre essa nação e transforme os corações de pedra em coração de carne. Deus habite no meio da sua igreja, traga para altares ministro da palavra de Deus, comprometido com a tua palavra, comprometido a Deus, que dê bons testemunhos, que fale do amor, da exclusividade do amor de Deus, para que o povo venha se alimentar, Senhor, de uma alimentação sólida, baseada na tua escritura sagrada, Deus. Para que possamos, Senhor, não ser usado por toda a roda de doutrina, todo tipo de vento de doutrina, mas ser alicerçado na base da sua escritura. Para que quando o vento vier, não possa derrubar, Senhor, a nossa casa, não possa derrubar, Senhor, aquele que está em pé, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te buscamos, para que o Senhor venha e transforme, cura e traga paz sobre a nossa nação, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, mais uma vez quero te chamar. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?